Meu nome é João Batista Vinck, sou professor de roteiro para televisão na Unesp de Bauru, no estado de São Paulo. E nós estamos aqui no Jardim do Campus para conversar um pouco sobre roteiro para televisão. O roteiro para televisão é uma coisa relativamente simples de ser escrita, tem uma técnica e quem domina essa técnica consegue executar o trabalho com uma certa facilidade. Vamos conversar um pouco sobre essa técnica. Contar histórias é uma coisa relativamente simples, o ser humano desde o início conta histórias, mas contar histórias para o audiovisual depende de uma técnica, não é como narrar ou na literatura ou nas histórias orais. A técnica para televisão, para o cinema e para multimídia é um pouco diferente. Primeiro, as histórias elas devem ser contadas de forma a ter 3 atos, 3 momentos. No primeiro momento, apresentam-se as personagens, apresenta-se a trama, apresenta-se o contexto geral da história. No segundo momento, chamado de segundo ato, é o ato do conflito, onde as personagens se conflituam, entram em atrito ou entram em algum tipo de litígio, para no terceiro ato esse litígio, esse atrito ou este conflito ser resolvido. Então, o primeiro ato é a apresentação, o segundo ato é o conflito e o terceiro ato é a resolução da trama. Entre cada um dos atos, há o que a gente chama de pontos de giro, ou pontos de virada. Alguns autores preferem chamar de pontos de virada. São momentos fundamentais onde algo acontece de tal forma e com tal intensidade dentro da história que faz a história sair da sua apresentação e entrar para o seu conflito. Por exemplo, você descobre que tem um ET na sua casa. Esse é um fato tão importante dentro dessa história que você sai do momento da apresentação no qual as personagens vão sendo desenvolvidas, acontece esse fato, por exemplo, o ET, e a vida dessa personagem mudou de tal forma que ela passou a conviver com o ET e, portanto, deverá resolver essa situação. Ou o ET vai ser preso, ou o ET vai voltar para o seu planeta, e assim vai. Durante o conflito, portanto, toda a história vai tomando os seus rumos. De tal forma que, no segundo ponto de giro, algo tão importante quanto no primeiro ponto de giro acontece, de tal forma que as personagens, os conflitos, a trama inteira começa a entrar num processo de resolução. Até um momento que é muito importante na narrativa, chamado clímax, onde a história definitivamente se resolve. É nesse momento, no ápice da história, que se tem a resolução. No primeiro ato, no ato da apresentação, algo também acontece de importante, que é chamado de detonador. Até o detonador, a história vem sendo apresentada, entretanto não se sabe exatamente o que vai acontecer. Quando, neste ponto, que é uma sequência forte, que é o detonador, neste ponto a história passa a ser narrada e a plateia começa a compreender o que está acontecendo. No primeiro ponto de giro, como disse, as personagens se conflituam e no segundo ponto de giro a trama tende a se resolver até o clímax, quando dá o ponto alto da narrativa, que é a sua resolução.